dos trabalhadores e da população do entorno desses postos de combustíveis. Aqui era também um vídeo desses que a Luísa já mostrou, mas eu esqueci de salvar o vídeo junto para ele poder passar. Mas é durante a atividade de abastecimento e em outras atividades desenvolvidas nos postos de combustíveis, a liberação dos vapores, que vão ocorrer de maneira contínua ou intermitente, e pela questão ambiental também a gente tem um grande impacto aí. Hoje a gente tem cada vez mais um número maior de automóveis, né, de carros, e nas grandes cidades principalmente, e a gente tem a queima do combustível, o lançamento na atmosfera também. Então, pela sua função prevista, a gente já vê que tem um impacto importante na saúde das pessoas e para as questões ambientais. E em outras condições, quando a gente não tem uma manutenção adequada, né, tem uma manutenção inadequada ou insuficiente, sistemas e equipamentos que estão obsoletos, ausência ou inadequação dos sistemas para a detecção dos vazamentos, e isso adicionado ao fato de que esses postos, grande parte deles estão localizados em áreas densamente povoadas, a gente tem outras situações preocupantes para a saúde pública em decorrência destas questões aí colocadas, como os vazamentos que vão ocasionar contaminação de água, do solo e do ar, incêndios e explosões. Então a gente tem aquelas ali colocadas, né, explosões de postos, frequentemente a gente encontra, a mídia apresenta essas situações para a gente, rompimento de dutos, né? Então esse caso noticiado na imprensa aqui de um município da região metropolitana de São Paulo. Acidentes no transporte também são muito frequentes, envolvendo caminhões que fazem o transporte de combustível. A gente tem outros problemas ali. Esse é um caso concreto ocorrido no município de Guarulhos, onde o posto ele guardava resíduos de combustível para fazer limpeza de motor. Numa dessas limpezas, então, aconteceu um grande estrago. Ele jogou o que sobrou daquilo na guia, na sarjeta, e aqui foi a consequência deste ato. Alguém que tirou ali estava presente no momento, então essa foi toda a sequência envolvendo este ato inadequado, né, não previsto numa situação aqui. Então são as sequências, todo o estrago que foi feito em decorrência desta ação. E aí a gente tem o problema também das áreas contaminadas, né? No estado de São Paulo, pela relação da CETESB, essa é a última publicada de 2011, porque eles publicam em maio a relação do ano anterior, ainda não saiu de 2012, mas nós temos 4.131 áreas contaminadas no estado e um grande número delas, 3.217, são decorrentes dos postos de combustíveis, né? Então, 78% dessas áreas contaminadas, elas são em decorrência da atividade do posto. Aqui uma outra situação para exemplificar a questão da área contaminada, né? São 3 postos numa área muito próxima, todos fazendo monitoramento. E aí a gente tem, vocês podem ver nesta foto que está mais embaixo, numa caixa separadora de água e óleo, o proprietário do posto fez uma adaptação, né? Então ele instalou ali uma carcaça de geladeira para fazer a vez da caixa separadora de água e óleo. É óbvio que não funcionou. Houve a migração desse combustível, desse resíduo, para o sistema de captação de água de chuva, e do outro lado ali vocês estão vendo no posto de monitoramento, toda aquela parte preta é combustível que foi encontrado no solo. Né? Então a gente vê os diversos problemas e impactos que essa questão dos postos de combustíveis tem ocasionado ao meio ambiente, e aí a gente coloca o trabalhador, a importância da gente pensar nesses mecanismos, nessas ações de vigilância e na proteção desses trabalhadores que estão muito mais próximos e vivem cotidianamente esses processos.
No estado de São Paulo, a gente tem, então, no nosso Código Sanitário, que os fatores ambientais de risco à saúde, eles devem ser enfrentados pela vigilância sanitária, então, por isso, esse programa em desenvolvimento na vigilância sanitária. Então, dentre outros, relacionados às atividades produtivas e de consumo, às substâncias perigosas, tóxicas, explosivas, inflamáveis, corrosivas e radioativas. E aí o Código também disciplina as edificações urbanas e rurais que devem ser construídas e mantidas, observando-se a proteção contra enfermidades crônicas, prevenção de acidentes e intoxicações, a preservação do ambiente e do entorno e o respeito a grupos humanos vulneráveis. E para finalizar, e para chamar a atenção do Código, sujeita à fiscalização da autoridade sanitária os resíduos perigosos e tóxicos, desde seu acondicionamento até sua disposição final, e obriga as empresas a manter sob controle os fatores ambientais de risco à saúde do trabalhador, incluídos os agentes químicos e outros de interesse da saúde. Então, por isso, dentre outros aspectos legais e dentre outras justificativas, mas tem esse amparo legal e essa obrigação detalhada no Código Sanitário, né? Então, de desenvolvimento no campo da saúde pública, ações visando prevenir e intervir nas situações de risco à saúde. Então, por conta dessa intervenção, também utilizando dos procedimentos específicos de vigilância sanitária, que vai desde multa, advertência, prestação de serviço à comunidade, até interdição de processos e máquinas, isso em qualquer atividade que coloque em risco a saúde das pessoas. Então, só retomando aqui a tabela da CETESB, que fala sobre as áreas contaminadas, então só para ressaltar a questão dos postos de combustíveis, né? E aí a gente tem, no gráfico abaixo, 44%, então são áreas confirmadas contaminadas, outras em processos de monitoramento para reabilitação, 20%, 30% sob investigação e 6% reabilitadas. E aí a gente tem um outro fator adicional, que são os trabalhadores que fazem a reabilitação destas áreas contaminadas, né? Então, também é uma preocupação. A gente tem casos aqui no estado de São Paulo, não especificamente de postos de combustíveis, mas de outras indústrias, de trabalhadores que se contaminaram, trabalhadores que estavam fazendo a remediação da área contaminada. Esses são os números, né, a distribuição por região aqui no estado, e a gente vê que cerca de 50% desses locais estão localizados na capital e região metropolitana, né? Então são 38 municípios da região metropolitana, fora São Paulo. E aí, o problema do posto, né? Então a gente tem uma questão importante de exposição a várias atividades onde há exposição a substâncias químicas, e a gente tem o posto, que são verdadeiras centrais de apoio para os consumidores, né? Então a gente não tem apenas o frentista, o dono do posto, mas o trabalhador que faz troca de óleo e o consumidor a hora que para fazer o seu abastecimento. A gente tem mais pessoas que circulam naquela área do posto, nas lojas de conveniências e outras lanchonetes, restaurantes, lavanderias e outros estabelecimentos que não teriam nada a ver com... Então, a gente tem uma população exposta que vai se ampliando e que não tem, não desenvolve uma atividade diretamente relacionada ao posto. E fora que muitos deles concentram jovens nos finais de semana, à noite, como um ponto mesmo de encontro dessas pessoas. Então, a gente desenvolveu aqui, integrando um projeto nacional de postos de combustíveis, né, um programa de vigilância em postos. Ele foi inspirado já nas ações que estavam em desenvolvimento no estado da Bahia, e aí começou aqui em São Paulo, no município de Campinas, e a gente, então, ampliou isso para todo o estado. Estamos fazendo a discussão por regiões de saúde. Hoje a gente tem 8 regiões de saúde, com vários municípios que estão olhando para essas questões dos postos. E o objetivo, então, é realizar o controle do risco sanitário decorrente das atividades envolvidas em postos de combustíveis e potencializar as ações de vigilância, olhando tanto para a questão da saúde dos trabalhadores quanto da população do entorno dos postos, considerando essa discussão das áreas contaminadas. As estratégias que a gente utilizou, então, foi
e a principal, uma das importantes, né, a articulação intra e extra-SUS, né, então internamente eu já falei, a gente teve essa articulação de vigilância sanitária, centros de referência ao trabalhador e aqueles que atuam mais especificamente nas questões ambientais, do Ministério do Trabalho e Emprego, Fundacentro, Luísa e Arline, que também sempre estiveram presentes na construção e no desenvolvimento e acompanhando até, inclusive, o desenvolvimento das ações regionais e o apoio das comissões do benzeno, né? Então, a discussão ela também ocorreu no âmbito da Comissão Estadual do Benzeno e as comissões regionais formaram subgrupos para discutir a questão dos postos de combustíveis. Foram definidos os procedimentos de vigilância, né? A gente, a partir então do roteiro utilizado lá na Bahia, a gente fez uma discussão aqui no estado de São Paulo para a aplicação de um roteiro de olhar para essas condições dos postos, conhecer o trabalho, os trabalhadores envolvidos e como que se dá essa exposição. E existem os instrumentos específicos para fazer a vigilância das áreas contaminadas, que foi desenvolvido no Centro de Vigilância Sanitária pela área técnica de meio ambiente. Uma outra estratégia importante para o desenvolvimento das ações no âmbito do Sistema Único de Saúde e a pactuação dela entre os entes, né? Então, e a priorização nos instrumentos de planejamento. Então, no Plano Estadual de Saúde, tanto o desenvolvimento do programa de vigilância em postos, ele está como uma prioridade, quanto as ações de gerenciamento dos fatores ambientais de risco em áreas contaminadas. E isso também acaba que os municípios também incluíram nos seus planos de saúde, priorizaram esses problemas. E o Plano de Ação de Vigilância Sanitária também contempla. E, por fim, a capacitação dos profissionais. A gente desenvolveu várias atividades, né, desde 2008, principalmente, que a gente veio fazendo essa discussão, com capacitações dessas regiões, e anualmente a gente faz um encontro para discutir o andamento do programa e faz também para direcionar aquilo que a gente está executando e como que a gente vai encaminhar. E aí a gente tem das estratégias tudo isso para quê, né? Então, quanto instância do nível central, para a gente auxiliar e apoiar os municípios e as regionais no desenvolvimento de suas ações. Que ações são essas? As ações de vigilância nos locais de trabalho, discutindo as questões também de assistência a esses trabalhadores e fazendo a discussão, o apoio também a outras estratégias que eles estão desenvolvendo, ações educativas, reunião com os donos de postos, reunião com os trabalhadores. Então, todas essas são estratégias, ações locais, né? Aquelas estratégias foram estratégias para apoiar essas ações para que elas aconteçam. Aí aqui são algumas situações, então, dos postos onde são prioritários, o olhar, né? Então, ele apresenta várias situações de risco à saúde dos trabalhadores. A principal exposição se dá no abastecimento, mas também tem outras atividades no descarregamento dos combustíveis, a hora que se faz o teste de qualidade, na medição do nível dos tanques, aqueles ainda principalmente que fazem do modo manual, e na limpeza da caixa separadora de água e óleo, aqui o trabalhador. E aí a gente tem outras situações encontradas nos postos em relação à instalação elétricas e condições de higiene e conforto, e outras situações que foram encontradas e que estão sendo trabalhadas aí pelas equipes de vigilância e centros de referência ao trabalhador. Então, era isso que eu queria trazer, um pouco dessa construção, né? Então, ele é um programa que ele está vinculado a uma prioridade também nacional, no projeto nacional, e que a gente cada vez mais tem ampliado essa discussão aqui no Estado. Obrigada. Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer a organização do evento por esse honroso convite. Quem fala por último tem algumas vantagens. Muita coisa do que eu iria dizer já foi dita e muito bem dita. Então eu vou me prender a algumas questões específicas que eu acho de grande importância.
Um ponto a ser assinalado quando se aborda a questão de exposição é que eliminação de exposição e redução de exposição são objetivos permanentes dos profissionais de saúde no trabalho. De modo que esse é um tópico da maior importância para todos nós. Enquanto eu preparava os slides, eu me lembrei de uma história que eu não vou poder contar toda pelo tempo, mas vou contar um pedacinho dela. Eu fui fazer um treinamento de um grupo de químicos no laboratório do Rio de Janeiro. E o laboratório ia lidar com aromáticos. Então preparei um material e tudo, e cheguei lá e comecei a minha apresentação. No terceiro ou quarto slide, a gerente do grupo falou assim: Richa, pode parar porque o nosso problema não é esse. O nosso problema aqui é o seguinte: eu odeio meu chefe. E todos os outros presentes confirmaram isso. O chefe era unanimidade, era odiado por todos. Bom, eu tive que levar algum tempo para conversar com eles e tal, não vou me estender aqui, mas o chefe não era tão mal, porque ele que me havia convidado a dar o treinamento, preocupado com a saúde no trabalho dos seus colaboradores. Certamente se tratava de um excelente técnico, mas com dificuldades de relacionamento interpessoal. Então eu começo com essa história para fazer um retoque no que eu vi no Seminário Nacional de Benzeno, que foi realizado em Brasília, em dezembro passado, e eu até, em conversas com alguns colegas, eu estou apresentando alguns tópicos de lá como sugestão desses colegas. Então foi apresentado como modelo experimental, de um lado, a exposição a agentes químicos, trabalhadores e animais e toxicidade. Acontece que esse modelo é um modelo complexo. O modelo humano tem emoções boas e emoções ruins. Seguramente que as emoções ruins, tais como desse grupo que eu citei, que todos odiavam o chefe, essas emoções ruins intoxicavam também. Então, foi muito citado aqui no evento, integralidade, saúde para todos. A Simone agora há pouco falou em olhar integral, né? Muito bem, é preciso que tenhamos uma visão integral dessa questão, levando em conta os aspectos emocionais das pessoas, que vão agravar seguramente as exposições a agentes químicos e físicos e biológicos nos locais de trabalho. Em relação ao seminário, eu fiz algumas anotações, eu vou comentar apenas algumas. Foi chamada a atenção da exposição materna ao benzeno como fator gerador de leucemia em crianças. Aqui foi citado pelo Luiz Sérgio a questão do mode of action, o modo de ação, os toxicologistas muito focados nessa abordagem. Foi chamada a atenção por um dos especialistas a importância de picos de exposição. Eles agravam a questão da exposição, como era de se esperar, mas ele alertou para esse aspecto e esses picos devem ser evitados. E que, independentemente do limite de exposição ocupacional, eu estou repetindo também o que já foi dito aqui, deve-se trabalhar na eliminação e redução de exposição através de um processo de melhoria contínua. Ainda em relação ao seminário, foi chamada a atenção do preparo dos médicos para melhoria nos registros com base a possibilitar estudos epidemiológicos. A Alemanha abordou o tema do VRT, de onde ele foi, digamos, adaptado. Eles, desde 2005, eles substituíram, estão trabalhando na redução progressiva do limite de exposição ao benzeno para os níveis mais próximos de zero que sejam atingíveis. Foi também ressaltada a relevância da epidemiologia no estabelecimento de limite de exposição. E um complicador do controle de exposição foi levado lá a estudos que têm mostrado que alimentos e aditivos alimentares têm uma biotransformação semelhante ao benzeno, interferindo com os seus indicadores biológicos. O tabagismo foi citado também como fonte de exposição ao benzeno.
E essa questão de limite de exposição tem sido tratada nos países mais avançados por comitês científicos, multidisciplinares, e a questão da exposição ganhou uma complexidade tal, uma importância tal, que foi criado o termo ciência da exposição. Então, eu trago aqui uma referência, um artigo sobre uma visão e uma estratégia da ciência de exposição no século XXI. E as sugestões finais do evento: formação de comitê científico para estabelecer modelo nacional para a derivação dos valores limites para substâncias cancerígenas. E uma outra coisa é que foi citado aqui, não me lembro exatamente por quem, realização de estudos para medir a concentração de benzeno no ar das grandes cidades brasileiras, para que valores brasileiros sejam produzidos. Nós vimos aqui o modelo da cidade de Houston, com os níveis de benzeno avaliados. Muito bem. Em relação à exposição ocupacional, eu queria ressaltar um aspecto biológico que é muito pouco conhecido dos trabalhadores, de engenheiros, de profissionais em geral. Os profissionais de saúde conhecem por obrigação, mas esse é um conhecimento que eu considero da maior importância para as melhorias desejáveis. Nós sabemos que, de maneira muito mais importante, em outras palavras, a inalação é a forma de exposição mais importante no trabalho, né? E por que isso? Isso tem a ver com a expansibilidade dos agentes químicos no ambiente. E foi mostrado aqui a questão das emissões fugitivas, as misturas de vapores, como é que se expandem com facilidade, e dessa maneira elas tendem a atingir a zona respiratória das pessoas. As características tecnológicas e operacionais, sistemas abertos, fechados, semiabertos, favorecem mais ou menos a liberação de produtos que têm essa expansibilidade. As condições climáticas, por exemplo, um país de clima quente como o Brasil, de uma maneira geral, há mais evaporação, há mais emanação de produtos químicos do que nos países frios. Agora, o que eu quero me ater é na parte anatômica e fisiológica, um conjunto de informações muito simples, mas que dão a ideia da vulnerabilidade do nosso organismo frente a produtos químicos dispersos no ar. A natureza, quando projetou os animais, inclusive o homem, não tinha poluição ambiental, a poluição atmosférica que há hoje. Então nós temos uma estrutura anatômica e fisiológica extremamente vulnerável a poluentes do ar, seja no trabalho, seja no ambiente geral. Então, por exemplo, da zona respiratória até os alvéolos pulmonares não há qualquer barreira. Então, o ar inalado vai direto até os alvéolos. Quando chega nos alvéolos, ele praticamente não encontra a barreira porque a membrana alvéolo-capilar é muito fina. Então, moléculas de produtos químicos atravessam a barreira com facilidade. Uma outra questão é que a respiração é um processo contínuo. O trabalhador não pode parar de respirar para poder trabalhar, ele tem que trabalhar e respirar ao mesmo tempo. A área alveolar, segundo as publicações mais recentes, é estimada hoje em 140 metros quadrados. Então é uma área muito grande, membrana alvéolo-capilar muito pequena, e uma outra questão é que trabalho mais pesado significa maior veiculação de ar pelos pulmões. Então o trabalho pesado aumenta a exposição também. Esse esquema mostra a relação, em termos de área, entre o corpo de um trabalhador, considerado 2 metros quadrados, em geral um pouco menos que isso, área alveolar 140 metros quadrados. Então a nossa área alveolar é muito maior, é cerca de 70 vezes maior o nosso corpo. E nós tingimos de vermelho a tela exatamente porque é contato direto com o sangue. E a circulação pulmonar é uma circulação bastante importante, é uma circulação que favorece a absorção química. Outro ponto que eu trouxe para chamar a atenção é o seguinte: a comissão de benzeno, ela se iniciou na área do petróleo, siderúrgica,
e foi fazendo um grande trabalho, como nós vimos aqui, e agora se concentra nos postos de serviços, aonde, digamos, há uma dispersão imensa de poluentes, inclusive benzeno, pelas nossas cidades, né? Então, sobre isso, eu trouxe aqui a seguinte observação. A Agência Internacional de Pesquisa do Câncer divulgou, ano passado, uma revisão dos carcinógenos humanos, dentre eles o benzeno. E acho que não dá para ler direito, mas nós temos aqui nessa tabela, à esquerda, tipo de indústria ou atividade, e à direita, a estimativa de pessoas expostas. Então, o que mostra esse estudo da IARC é que cerca de 87% das pessoas expostas nessa estimativa, nesse estudo, estão em pequenas empresas, hotéis, restaurantes, serviços pessoais e serviços domésticos. Ou seja, todo esforço feito para o controle do benzeno em grande indústria não pega a maior parte da população exposta que está em pequenas instalações e pequenos serviços. O outro estudo que reforça essa linha é da Agência Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho, um estudo sobre riscos químicos emergentes, publicado em 2009. Segundo esse estudo, o risco químico emergente mais importante é a nanotecnologia, que é uma preocupação da Arline, que está aqui. E nós estamos ouvindo falar em nanotecnologia em vários locais, já há um interesse no assunto aqui no Brasil, e é preciso o foco nas questões, nos impactos para a saúde, para a segurança e para o meio ambiente da adoção da nanotecnologia. O segundo risco emergente é exatamente a exposição a produtos químicos em pequenas e médias empresas, como os postos de combustíveis. São empresas pequenas que não têm cultura de segurança, não têm profissionais de segurança e saúde e, portanto, onde o controle, e nós vimos isso aqui em fotografias e sabemos disso, onde o controle deixa muito a desejar. Muito bem. Um ponto que é importante também e que eu trouxe para cá é o seguinte, a questão da regulamentação técnica, ou seja, transformar o que a lei determina, detalhar isso para que a sociedade cumpra, né? As NRs são regulamentos técnicos, as resoluções CONAMA são regulamentos técnicos. Acontece o seguinte, essa questão tem ganho importância internacional, em função disso, o Inmetro elaborou, com base em guias de vários países, elaborou um guia de boas práticas de regulamentação. E hoje trabalha na disseminação desse guia aqui pelo Brasil. Esse é um instrumento básico para a elaboração de bons regulamentos técnicos. Do outro lado, eu quero comentar também a experiência norueguesa em regulamentação técnica. Os noruegueses, quando viram a riqueza do petróleo como oportunidade do país enriquecer e de melhorar a qualidade de vida de seus habitantes, eles tomaram algumas decisões interessantes. Uma delas foi que na área do petróleo iria atuar apenas já esgotou? Então vou deixar acelerar. Apenas um órgão regulador. E nós temos aqui no Brasil, vimos ontem aí no nosso simpósio aí, a área offshore tem vários agentes reguladores, o que cria superposição de regulamentos e confunde. Agora, a maior lição dos noruegueses foi que eles adotaram uma postura de cooperação em relação à regulamentação. Porque no Brasil nós temos uma postura inteiramente de competição. A indústria, de onde vem minha experiência, não quer regulamentação. Ela prefere um ambiente isento de regulamentação. O governo, às vezes, não sabe bem como regulamentar. E o trabalhador não tem formação para isso. Recentemente fizemos, aliás, em vários encontros, eu tenho falado com médicos do setor do petróleo, que têm participado
em atividades de regulamentação técnica, inclusive na comissão de benzeno, sem uma formação, sem uma capacitação nisso. Então, uma iniciativa que nós estamos tomando e conversando com as universidades do Rio de Janeiro é a realização de cursos de regulamentação técnica. No momento, nós fizemos uma proposta para a indústria do petróleo. Meus amigos, finalizando, Kofi Annan, enquanto secretário-geral das Nações Unidas, afirmou o seguinte: nosso maior desafio nesse século é pegar uma ideia que parece abstrata, desenvolvimento sustentável, e torná-la uma realidade para todas as pessoas do mundo. Muito bem, eu tenho a convicção de que essa realidade só vai se concretizar, só vai se tornar alguma coisa consciente na medida em que as pessoas aprendam a cuidar melhor de sua própria saúde. O lema desse encontro aqui é saúde para todos. Quem não cuida da saúde, da sua saúde, não vai se preocupar com o meio ambiente, não vai se preocupar com a saúde do outro, não vai se preocupar com a segurança do outro. Então, eu tenho a convicção de que a saúde vai ser um grande elemento de integração do pensamento humano na linha de entender o desenvolvimento sustentável. Sem saúde não há desenvolvimento sustentável, ele não tem sentido. Obrigado. Bom, a pergunta veio dirigida a Simone Santos, mas ela passou para alguém aqui da área. A pessoa que fez a pergunta, que formulou a pergunta, está presente porque nós, da Comissão Nacional, não temos essa experiência com estabelecimento de nexo. Até porque isso aí é uma atribuição própria da perícia da Previdência Social. E aí, eu acho que fica prejudicado a gente dar qualquer resposta aqui, porque a gente, inclusive, não tem maiores subsídios, né, para saber exatamente qual foi o tipo de exposição, qual foi o tempo de exposição. Então, se alguém da mesa quiser complementar, mas eu me sinto, assim, um pouco sem elementos para dar uma resposta mais conclusiva. Aqui na própria linha do Luiz Sérgio, a questão é o seguinte: no estabelecimento de nexo causal, uma alternativa que tem que ser pensada é a exposição não ocupacional. E outros fatores também. Então, não dá para responder pela falta de dados. Uma próxima aqui. De onde é extraído o benzeno? Além da gasolina, quais outros produtos de uso habitual contêm benzeno? O benzeno vem principalmente do petróleo. O petróleo bruto já tem 0,1 a 0,2% de benzeno, conforme a origem. Depois ele vai para a refinaria. Na refinaria é separado a fração da nafta, que se transforma em gasolina, ou ela é mandada para a indústria petroquímica, que produz benzeno puro. Depois o benzeno puro é usado como matéria-prima naquele quadro que o Luiz Sérgio apresentou de zilhares de substâncias químicas do nosso dia a dia que tem o benzeno como matéria-prima. Essa é uma linha de produção do benzeno. A outra grande questão do benzeno é nas siderúrgicas que usam carvão mineral como matéria-prima para produzir o aço. Nessas siderúrgicas, o carvão mineral é submetido a um processo de coqueificação, onde libera o gás de coqueria contendo benzeno. Isso daqui são as duas grandes fontes industriais de benzeno. Bom, o que chega para a sociedade? Chega o benzeno através da gasolina, né, que pode conter até 1% de benzeno. Chega o benzeno através dos solventes, que a legislação permite que contenha até 0,1% de benzeno. Parece pouco, mas se isso evapora num ambiente fechado, pode chegar a concentrações ambientais significativas. O benzeno também é formado na queima do cigarro. Então, na fumaça de cigarro também existe uma certa concentração de benzeno. Ele pode ser formado como produto de decomposição de alguns produtos químicos, por isso que se fala tanto em exposição a benzeno até em áreas domésticas.
E até a Luísa citou, né, que ele pode estar presente em alguns refrigerantes, mas não porque algum maluco colocou benzeno no refrigerante, que seria inadmissível. Ele é presente em alguns refrigerantes que são cítricos, né, ou de sabor laranja ou sabor limão, que contenham benzoato de sódio como estabilizante. E não são diet, não tem açúcar. Então, esses refrigerantes que são cítricos, né, portanto, contêm vitamina C, que é o ácido ascórbico, presente com a presença do benzoato de sódio, se ele for mal armazenado, se ele ficar muito tempo exposto ao sol, ao calor e demorar-se para ser consumido, ele pode, através de uma reação química dentro do refrigerante, aos poucos formar em benzeno. Então, não é uma adição intencional de benzeno, é um subproduto de um armazenamento não apropriado do benzeno. Então, eu acho que essas são as grandes fontes de benzeno, assim, para a sociedade, para a população em geral, né? Mas são em concentrações muitíssimo mais baixas, obviamente, que numa refinaria, que numa petroquímica ou que numa siderúrgica. Tem aqui mais uma... Você quer dar uma consideração? Só complementando o que a Arline falou, as emissões, qualquer queima de matéria orgânica de combustível vai gerar benzeno, né? Então, emissões veiculares também gera benzeno, né? Queima de madeira também, eu estou encontrado concentrações mais baixas, mas também concentrações de benzeno, por exemplo, nas carvoarias, que queimam madeira para fazer carvão para siderurgias, né? Isso também já tem, a literatura internacional mostra em trabalhos usados, por exemplo, realizados em escala piloto, e também nas cozinhas, né, domésticas no exterior, a queima da madeira produz benzeno, né? Então, a emissão veicular, dentre essas, é também uma das principais formadoras, geradoras de benzeno para a atmosfera dos ambientes urbanos, né? E nós temos aqui uma última pergunta. Qual a experiência dos senhores ou senhoras em relação à aposentadoria especial, um reconhecimento para frentista de postos de gasolina? Então, ninguém tem nenhuma experiência com relação à aposentadoria especial. Então, nós damos... Pode, senhora. Eu não tenho experiência para posto de gasolina, mas para outros setores que envolvem o benzeno, né? A gente tem discutido muito, a gente não queria nem... primeiro, o benzeno está no anexo 13A da NR15. Toda a minha fala foi em cima de avaliação qualitativa, né? Dentro da NR15, anexo 13, a Previdência, né, puxa essa discussão para a aposentadoria especial. Então, a discussão de benzeno entra na discussão da qualitativa. Então, só tem que comprovar que existe benzeno naquele ambiente, que é manipulado benzeno naquele ambiente. Aí tem outros itens, né, da Previdência com relação à proteção respiratória, que nenhuma proteção, né, 100% protege, então dá para você caracterizar que não existe uma proteção 100% e que ninguém usa máscara 100%, né? Principalmente esses itens. E com relação à discussão de habitualidade, frequência, intensidade, que também se leva em conta, né, para discutir a aposentadoria especial, a gente tem feito muito a discussão seguinte: se você tem um ambiente que tem benzeno, que existe uma emissão, que você caracteriza como qualitativo, o que você pode ter atividade, você pode ter intensidades diferentes de exposição. Mas se o benzeno está naquele ambiente, ou em maior e menor concentração, depende do local, da atividade ou da proximidade da fonte, ele só vai variar a concentração. Então, ele vai estar 100%, né,
da sua atividade exposto a benzeno. Até na linha da palestra de Luísa, que ela falou do óbvio, né? Os dados que as empresas já conhecem, que você encontra na internet, que os fornecedores de equipamentos de proteção coletiva e tecnologia de controle coletivo e combustíveis fornecem, é o seguinte: para cada carro, um tanque de 50 litros abastecido, você emite para a atmosfera, você perde por evaporação 100 ml de gasolina. Se a gasolina tem 0,6 a 1% de benzeno, você vai jogar de 0,6 a 1 ml de benzeno para a atmosfera. Então, isso aí é fato, inquestionável, são dados da literatura. Então, o que se está tentando, o benzeno está no ar, está na atmosfera e em quantidade considerável. É isso aí. Ok, nós damos encerrado. Agradecemos aos senhores doutores e doutoras. Eu passarei a entregar aqui o certificado de cada um. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite à comissão organizadora aqui desse congresso. É um prazer muito grande estar aqui e falar de um tema tão importante que é a prevenção da doença cardiovascular. Então, dando continuidade à palestra do Passarelli, eu vou falar também de uma situação importante que é muito comum na prática do dia a dia, que é a dislipidemia. Então, a frequência da hiperlipidemia no nosso meio é muito alta, principalmente decorrente desses hábitos de vida inadequada que nós estamos tendo no nosso dia a dia. A principal causa de morte no mundo ocidental, sem dúvida nenhuma, é a doença cardiovascular. E no Brasil não ia ser diferente. Então, estima-se que aproximadamente 1/3 das mortes que ocorrem no Brasil decorrem de doença cardiovascular, principalmente doença arterial coronária e também o acidente vascular cerebral isquêmico. E vocês observam aqui nesse diapositivo que a região sudeste e a região sul é onde existe a predominância da mortalidade cardiovascular. E isso, sem dúvida nenhuma, é pelo estilo de vida totalmente inadequado que a gente tem levado. E se nós continuarmos nessa vida que nós estamos seguindo, sem dúvida nenhuma, com paciente hipertenso, paciente dislipidêmico, cada vez mais obeso, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2040, estima-se que o Brasil vai ser o campeão mundial de mortes cardiovasculares. E realmente nós é que temos condições de talvez mudar essa história que está querendo ocorrer e nos deixa bastante preocupado. Então, sem dúvida nenhuma, como o Passarelli mostrou, a prevenção é fundamental. Não é só na hipertensão que a gente deve tratar quanto mais cedo, melhor. Aqui também. Se vocês olharem esse diapositivo, vocês vão observar que a doença ela já começa na primeira década de vida, a doença aterosclerótica. Então aqui vocês observam a célula espumosa e a estria gordurosa, que são os comemorativos iniciais do processo aterosclerótico, ela já começa na primeira década de vida. E ela vai progredindo de forma totalmente assintomática, com deposição lipídica, crescendo, formando uma lesão intermediária, formando a placa de ateroma. Mais para frente, na quarta década, em geral, começa a ocorrer a placa fibrosa, que é uma placa já maior, que já leva uma estenose mais ou menos importante, às vezes, das artérias, levando a sintomas como claudicação intermitente, quando o acometimento foi uma artéria de membro inferior, ou angina de peito, se o acometimento for uma artéria coronária, até a ocorrência de ruptura da placa, com formação de trombo, que leva o indivíduo a ter um infarto ou morte súbita. Então, essa é a evolução natural da aterosclerose. Então, habitualmente,
nós temos começado, muitas vezes você vai tratar um paciente dislipidêmico, você fala, não, vamos tentar fazer uma dieta, quem sabe, ele é muito novo para começar talvez um tratamento. Hoje em dia a gente sabe que não. Então, aquilo que o Passarelli comentou na hipertensão, na dislipidemia também é importante. Então, quanto mais cedo tratar, é melhor. Depois vocês vão ver que na dislipidemia tem alguma coisa diferente em relação à hipertensão. O Passarelli mostrou que na hipertensão não é quanto mais baixo, melhor. E na dislipidemia, na hipercolesterolemia, vocês vão ver que é o contrário. Que realmente, quanto mais baixo for o colesterol, melhor vai ser a evolução do paciente. Então, essas lesões que vocês viram, essa evolução, dependendo do território acometido, vai causar uma doença cerebrovascular, um AVC, uma isquemia transitória, doença coronária como infarto, angina ou morte súbita. Muitas vezes o doente não sente nada e o primeiro sintoma ou o primeiro sinal de uma doença aterosclerótica é morte súbita, que ocorre em 50% dos casos. Tem um estudo que foi publicado no final dos anos 90, em mais ou menos 98, que é o estudo Mônica, que mostrou que 70% dos pacientes que têm infarto, eles têm morte, eles não chegam ao hospital, então eles morrem antes do hospital, mostrando que realmente é uma doença assim